Bom dia a todos. Estamos começando com 5 minutinhos só de atraso, mas o pessoal vai chegando. Nós vamos ter uma manhã intensa em imersão sobre transtorno do espectro autista. A gente sabe que tem muitas outras coisas. Eu estava até aqui comentando que no segundo semestre a gente deve ter mais 2 eventos. No próximo evento, trazendo o pessoal da terapia ocupacional, fono e nutrição. E depois, quando a Unimed vai abrir um espaço para acompanhamento do transtorno do espectro autista dos pacientes. E aí a gente deve fazer, na época, uma outra palestra. Eu sou a diretora científica aqui da Associação Médica e eu vou chamar o nosso coordenador de psiquiatria para fazer a abertura oficial. Dr. Rui Justo Coutinho Júnior, é especialista em psiquiatria pela UERJ, pela BP, preceptor da residência médica em psiquiatria do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, mestre em psiquiatria e saúde mental pela UFRJ e é o nosso coordenador aqui do departamento de psiquiatria da Associação Médica Fluminense. Por favor, doutor Rui. Bom dia a todos. Infelizmente, assim, vou dar uma trégua, né? Fiquei até um pouco apreensivo quando veio essa chuva e hoje um evento tão rico, onde a gente está aqui com pessoas podem nos ajudar e contribuir muito, mas felizmente o tempo nos ajuda, né? Bom, vou falar brevemente, ele se chama o Cláudio, né? Porque esse evento é um evento que a doutora Valéria já tinha conversado comigo já há algum tempo, e é um evento que se reveste da maior importância, né? Recentemente foi publicado um artigo, esse ano ainda, mostrando que a prevalência dos transtornos do espectro autista nos Estados Unidos subiu 3,8%. Isso significa, em números mais exatos, 1 a cada 36 pacientes também de autismo. Então, só para vocês terem essa relevância, né? Bom, então eu queria convidar aqui um amigo, Cláudio Vieira Bastos, graduado em Medicina pela UF, especialista em Psiquiatria Forense pela UFG, PMD, mestre em Antropologia pela UF, criador do Instituto Fluminense de Saúde Mental, que tive a honra de ver, né? E meu amigo, por favor. Oi. O objetivo dessa palestra é a gente mostrar, isso que o Rui está falando sobre o aumento da prevalência do autismo. Isso acontece, vem acontecendo com uma série de diagnósticos e é importante a gente prestar atenção no significado disso. Esse assunto, todos os assuntos em psiquiatria, é um assunto complexo. Complexo não quer dizer que é complicado. Quer dizer que ele não é uma coisa linearmente previsível. Então, é uma coisa que a gente tem que entender de uma maneira mais global. A minha ideia aqui é trazer alguns aspectos para a gente poder entender isso de uma maneira mais ampla. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, né? Essa introdução aqui é o seguinte: os transtornos do neurodesenvolvimento, eles abrangem uma série de alterações e que elas trazem elas têm uma importância social muito grande, mas que não é adequadamente valorizada.
Então a gente vai ver o seguinte: todos esses transtornos, autismo, transtornos intelectuais, de comunicação, de aprendizagem, ele abrange um número de pessoas enorme, muito maior do que se pensa, e o destaque que é dado a isso é mínimo. A importância que é dada a isso é mínimo. Se a gente pensar que 5 a 10% da população vão ter esses distúrbios, só que no Brasil a gente vai ter 10 a 20 milhões de pessoas. Né? É uma quantidade imensa. E não são doenças específicas, tem uma infinidade de peculiaridades de comorbidade, combinação de sintomas e de mistura de diagnóstico. Por quê? Vamos ver isso daqui a pouco. O próprio desempenho cognitivo em si, abrangendo tudo que se refere à perda de função cognitiva, vai para 16%. Isso aí é só matemática. Fazer público lá só está aquilo ali. Isso aí para 30 milhões de pessoas. Então, a gente não tem nenhuma abordagem em termos de saúde pública para isso aí. Utiliza isso, isso não existe isso. Então, primeiro eu vou falar isso de história e mitologia. Exatamente, mitologia por quê? Porque a gente está produzindo mitos do passado, mitos do presente, e a gente às vezes não imagina que está discutindo coisas só com a imaginação. São coisas fantasiosas. Né? Vamos ver a realidade clínica vista pelos mitos. Né? Deixa eu botar aqui. A primeira coisa é que essa história que o Júlio está falando de epidemia de autismo, isso é uma coisa também fantasiosa que aconteceu com o transtorno de déficit de atenção também, a mesma coisa. Teve uma época que o diagnóstico nos Estados Unidos era 10 vezes maior do que na Europa. Quer dizer que os psiquiatras americanos são 10 vezes melhores que os europeus. Né? É porque o critério que eles usam, tudo depende do critério que você está usando. Nessa questão do autismo e várias outras, acontece a mesma coisa. O autismo já era observado há séculos. Vou mostrar para vocês os livros que eles verem isso. Como é que isso era lidado antes? O aparente aumento da frequência se deve à mudança dos critérios diagnósticos, dos hábitos e das demandas sociais. A demanda social hoje é muito diferente do que era na Idade Média. Então, o que acontece? O diagnóstico aparece muito mais. Não tem, e isso aí, sendo uma síndrome do desenvolvimento, ela tem uma natureza necessariamente multifatorial. E o que é multifatorial? Não só que existem muitos fatores, esses fatores interagem entre si, produzem um fenômeno que é determinado de maneira muito diferente de um indivíduo para o outro. Esse é o problema. Dessa forma, fica muito mais complicado você dizer o que é uma situação, o que é outra, no transtorno do desenvolvimento. Quer dizer, ele foi descrito nos anos 40, né? E por Asperger. Todos dois descreveram um fato parecido. Mas o Asperger ficou mais com essa descrição do transtorno sem perda cognitiva. E o Kahneman com quadros com perda cognitiva. Mas na realidade, os quadros que ele descreveu são muito parecidos. Foi mais ou menos na mesma época, de forma independente. Na mitologia, na história, o autismo, ele só foi descrito na década de 40, mas ele já existia antes, só que não era descrito dessa forma. As pessoas não falavam disso. No folclore, já existia essa ideia do autismo. Só que o folclore trazia uma ideia mágica. E que ideia mágica era essa? Era a ideia de que aquela criança não era a criança verdadeira. Era uma criança que parecia, era exatamente igual, era uma cópia, tanto que a gente vê em muitos filmes de terror, de ficção científica, essa expressão changeling. Tem um monte de filmes dessa coisa, não. Changeling é uma pessoa trocada. Alguém foi lá e trocou a criança. Então, vinha uma figura sobrenatural, dependendo do país,
nos países árabes, nos países africanos, no folclore nórdico, tinha um troll que pegava a criança e deixava ela no lugar. Isso acontecia em todo lugar que tem isso. Isso aí, por exemplo, é uma pintura de igreja do século XIV. Estava numa igreja cristiana na Itália, mas na verdade ela está na Alemanha, foi levado para esse quadro aí foi levado para a Alemanha, está no museu lá. E a Bíblia de Santo Estevão. Santo Estevão, que a flor está vendo, ele teria sido roubado quando era criança, e o demônio levou a criança verdadeira. Deixou uma criança falsa. Olha lá, isso aí é o detalhe. Eles observam aqui, olha. Uma criança aqui, outra criança aqui. Essa é a criança verdadeira, essa aqui é a criança falsa, o demônio deixou. Levou e deixou ruim. Isso aí é uma coisa importante naquela época, porque justificava o infanticídio. O infanticídio era pecado. Mas você, dizendo que aquela não era a verdadeira criança, às vezes a família matava a criança, mas isso não era considerado pecado, porque aquela não era a verdadeira criança. Isso é uma coisa que aconteceu toda hora, mas é um fato que você vai encontrar várias vezes. Eu até botei outro fato para vocês verem que isso aí não é um caso ou outro, não. No folclore cristão, o sequestrador é o pau do diabo. E as características do Changeling eram isso aqui: baixa relacional, resistência ao afeto físico, obstinação, incapacidade de expressar o som, choro de ficava escrevendo para o autismo. Exatamente isso. Aqui, ó, isso aqui já é no século XV, já no quadro renascentista, bem mais rápido, mais do outro, né? A mesma coisa. Na Toscana, na igreja, na catedral lá, o mesmo quadro. Você vê aqui a mãe deitada no peito, o pessoal em volta, e esse demônio aqui em cima, trocando as crianças. Ah lá, esse é o detalhe. E a gente passa a ter. A gente diz, mas isso é uma coisa da Idade Média. Né? A mitologia está sempre presente em tudo que a gente faz. O pensamento mágico faz parte do pensamento humano. A gente conseguiu ver isso muito. Então você só transforma um tipo de pensamento mágico em outro. A gente nunca vai se livrar da mágica. O importante é a gente saber que é mágica. O fundamental, a própria prática médica envolve muita mágica. Agora, a mágica, o importante na mágica é você saber a diferença entre mágica e ciência. Não é você se livrar da mágica, porque você não vai conseguir fazer isso. O importante é conseguir entender aonde é mágica e onde é ciência. A gente lida com isso aí no século XXI, o Wakefield publicou um artigo relacionando o paciente com autismo. Depois eles descobriram que aqueles dados eram falsos. Aí esse cara foi execrado, ele tiraram artigo, aquela coisa toda. Mas até hoje ficou essa relação da vacina com o autismo na imaginação. Por quê? Esse aspecto maligno está sempre presente. Ele só trocou a bruxa pelo cientista maluco. Mas a figura é a mesma. Ou é um troll, ou é uma outra coisa qualquer. A figura maligna produz o mal. A mitologia é uma coisa também. O Rui que gosta desse lugar de cinema, tem outro também. Eu sei lá, tem filmes de muitas ficções de quadros mentais excelentes, maravilhosos. Esse filme agora sobre o pai, né? Com Alzheimer, né? Beleza do filme, né? Beleza do filme. Agora, na mitologia hollywoodiana, a gente tem uma série de fantasias sobre o que são os quadros mentais. Todos os autistas do filme são inteligentes, são altamente inteligentes. Todos os sofreram trauma na infância, né? Todos os psicopatas são sempre muito cultos, falam com sotaque, geralmente são autores europeus, né? Todos os paranoicos são brilhantes,
Metade dos maníacos é interpretada pelo Robin Williams e o cara Johnny Depp. E aí a outra metade são de baixo. Mas é sempre isso, os estereótipos. Isso é a mitologia moderna. Young Sheldon, conhece Young Sheldon? Conhece Young Sheldon? O seriado. Ele Ele é esperto, ele é exatamente. inteligentíssimo. Exatamente, é isso mesmo, é aquele estereótipo que eles montam. Então, para tudo é assim. Quer dizer, a mitologia faz parte. Não adianta a gente pensar que vai modificar isso, porque não vai. Bom, então vamos adiante. Então, o que nós temos de interessante na neuropsicologia? A primeira coisa é entender como é que funciona a evolução do cérebro. Porque a gente falou que dois tipos de autismo, mais ou menos, né, que a gente escreve, o autismo picânia e aquele que tem problema cognitivo na fala, e o de Asperger, que é só um problema de socialização. Esse é mais ou menos o estereótipo que a gente usa para definir esses dois tipos de autismo. Mas, na verdade, isso aí é um espectro enorme, não funciona desse jeito. O autismo, a gente vai ter outras alterações cerebrais. A gente vai ter, porque a mesma coisa que causou o autismo vai causar outras coisas também. Né? Então, você vai ter qualquer coisa que durante o desenvolvimento produz uma ruptura, uma defasagem no desenvolvimento das estruturas, pode provocar o autismo. Nós vamos ver por quê. Então, os fatores são esses aí: genética, idade paterna, sexo masculino e fatores epigenéticos. O número de genes é imenso, que tem a ver com o autismo. Quer dizer, não existe um gene que causa autismo. Então, nós temos um problema na maturação cerebral, na lateralização da motricidade e na organização funcional. Isso aqui são três séries de mamíferos. Aquilo ali é um porco-espinho, isso aqui é um primata, isso aqui é um ser humano. Essa parte de esquerda aqui é o córtex. E a gente vai ver aqui que o córtex do porco-espinho quase todo é ocupado pelas áreas sensoriais e motoras. No primata, essas áreas já ocupam muito menos espaço. A maior parte é ocupada pelas áreas brancas, amarela, que é a área de associação. No ser humano, a área de associação é quase tudo. Então a gente vê uma diferença muito grande aí, que é o problema da associação. O córtex humano é um córtex de associação. Isso aí é um modelo de inteligência artificial que se aplica muito bem ao sistema nervoso humano. Você vai ter uma interação enorme com os sistemas e a formação de núcleos de interação. E se você romper uma dessas estruturas, você pode provocar uma infinidade de sintomas imprevisíveis, porque eles estão ligados em rede. E quando você interfere num pedaço da rede, você vai provocar sintomas imprevisíveis. Esse é o problema. Percepção e cognição, nós temos um filtro perceptivo, diversos níveis de percepção e integração. A realidade, a nossa realidade, ela é um fenômeno emergente, ela não está presente. Tem a sensação que eu estou aqui no outro função de gente. Mas na realidade isso é construído a cada instante na cabeça de cada um. Isso é montado. Né? Um fenômeno emergente é isso. Esse aqui é um exemplo do que é um fenômeno emergente. Né? A gente está vendo aqui, você pode estar girando, você pode estar rodando, mas se alguém prestar atenção, pegar uma coisa, pegar essa bolinha aqui, você vai ver que ela só vai para cima e para baixo. Ela não está rodando. Nenhuma delas está rodando. Se a gente olhar qualquer uma delas, nenhuma dessas bolinhas está rodando. Se eu pegar a bolinha azul, ela sobe e desce, a outra vai para lá e para cá. Nenhuma delas está rodando. Essa que isso está rodando é um fenômeno emergente. A gente constrói na cabeça. Aí não tem nada disso.
Então, integrar a informação perceptiva não é simples. Informações superpostas e conflitivas travam. Qualquer coisa conflitiva trava. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, quando a gente faz um teste aqui. Se a gente, vamos fazer isso agora, vai perder muito tempo. Se você olhar aquilo ali, a gente lê isso aqui, eu vou ler aqui para você. Amarelo, azul, laranja, branco, verde, vermelho, roxo, amarelo, vermelho, laranja, verde, branco, azul, vermelho, roxo, verde, azul, laranja. Você vai ver o quê? 8 segundos para ler isso aí. Agora, se disser, vamos ler isso aqui, tentem você ler isso aqui, mas em vez de ler o que está escrito, lê a cor que está aqui. Meu tempo vai levar. Diz a cor que está aqui. Dá uma travada, né? Exatamente. É isso. Informação conflitiva, você tenta ler e tenta dar cor. Você faz duas coisas ao mesmo tempo, tudo trava na cabeça. A gente vê por que acontece uma série de estudos de desenvolvimento, pacientes travam. Aí sai informação conflitiva. Você tentar fazer isso aqui, você leva 5 vezes mais tempo para ler isso aí do que ler o anterior. Muito bem, então, no caso do déficit cognitivo, nós temos duas perspectivas. A deficiência causada por menos agentes causais do autismo, aquela lesão, o fator que causou isso aí, e a deficiência secundária ao quadro. Secundária quer dizer o quê? Que é causada pelo isolamento. Uma criança isolada, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo pior. Isso não tem nada a ver com o autismo em si, tem a ver com a circunstância. Né? Não é uma deficiência secundária. Essa daqui é uma deficiência primária. Muito bem, o cérebro não foi feito para produzir inteligência, ele foi feito para produzir autoconsciência e criar uma realidade social. A imagem corporal está sempre sendo reconstruída. A gente está permanentemente montando a imagem da gente mesmo e dos outros que está em volta. Isso aí, isso aí você já deve ter visto na internet. O cara bota uma mão falsa, isso aí usa para treinar pessoas que têm problema de dor imaginária, aquela coisa membro que dói, né? A pessoa perdendo membro. Se você botar uma mão aqui e botar uma mão de borracha no lugar dela, a mão de borracha, você tapar aqui, você estimular a mão de borracha junto com a sua mão verdadeira, você começa a achar que a mão de borracha é sua. Esse quadrinho mostra isso aqui. Olha lá, ele está estimulando a mão de borracha no lugar. Ele dá uma garfada no cantinho. Isso trabalha porque ele passou a incorporar a mão de borracha como se fosse dele. A realidade passa a ser construída na cabeça dele, que aquela mão é dele, porque está sendo estimulado. O estímulo sensorial faz com que ele ache que aquela mão é dele, porque ele está sentindo o estímulo. E aparece a mão de borracha e ele está sentindo o estímulo, então a mão é dele. Então o cérebro trabalha com relações, com as cores, sensações, sonhos. Isso aqui também é uma coisa que você já deve ter visto muitas vezes, né? E por mais que você olhe, você sempre vai achar que o A e o B são completamente diferentes. O A é escuro e o B é claro. Todo mundo vê isso. É impossível não ver isso. Mas na realidade o A e o B têm a mesma cor. É o mesmo, exatamente igual. Só que a gente olha e ninguém consegue ver isso. Olha. Elas são iguais? Não são iguais. Ninguém está vendo isso igual. Não tem como você ver isso igual. Eu vou mostrar claro. O meu tipo de relação aqui fica igualzinho. Mas o que a gente está vendo é a relação. Não é a realidade. Na realidade, a gente vê uma diferença. É uma realidade montada. Você pega o hipocampo que produz a memória, que produz a nossa narrativa, a nossa vida, tudo mais que a gente tem, ele está vinculado à vida do órgão corporal. Tudo aquilo é produzido através de uma relação emocional.
Senão você não faz isso, você não constrói isso. Você relaciona todas essas estruturas para você poder, e aqui você tem uma relação que vai e vem. Você seleciona de si, reprime, coloca no lugar e vai construindo isso. Aí você pega isso aqui, o balcão do Renato, ali é o nosso. O cara que estudou mapeamento de balcão ganhou o prêmio Nobel recentemente. Eu tenho um livro já tem uns 20 anos sobre esse assunto. E ele mostrou o seguinte: o rato constrói um mapa cognitivo dentro do cérebro dele. O nosso, por que o nosso é menor? Porque nós não temos a capacidade de mapeamento do rato. O nosso mapa é construído no córtex. A gente transfere a informação daqui para lá. Você depende de fazer isso aqui, de fazer essas conexões, para construir um mapa na sua cabeça. Só que esse mapa é um mapa integrado, é um mapa todo sincronizado, está vinculado a uma opção de coisas. E esse mapa não é um mapa puramente geográfico, não é um mapa topológico igual do rato. Isso aqui que o cara lembrar, essas coisas céus do Pocão, e as grandes são atravessadas em breve, e é tudo quadriculado. Ele monta um mapa dentro do cérebro e espacializa no mundo sensorial. Então você cria uma escala sonora de música, uma escala numérica, emocional, uma escala. Você vai criando todas elas. Então a gente chega aqui e diz: fulano é uma pessoa, ele pode estar aqui do meu lado, ser uma pessoa distante. Uma pessoa pode estar na China e uma pessoa próxima. Porque o afetivo é que monta esse mapa. O mapa é socializado, é afetivo, um mapa emocional. Então, não é apenas um espaço físico, mas um ciclo em todas as suas circunstâncias. Então, a alteração precoce no desenvolvimento perceptivo altera todo o aspecto social. Isso é a vinculação para o corpo com as áreas de associação. Isso aí, essa comparação que eu estava falando agora, do nosso hipocampo e o hipocampo do rato. Aquela famosa autista Temple Grant, que escreveu livros, fizeram até filme com a vida dela, é uma veterinária, trabalha com animais, uma pessoa famosa, conferencista, tem na internet vídeos dela, um autista importante, autista mesmo, e ela aceitou fazer vários estudos com ela mesmo. Isso aqui é uma coisa de imagem. Isso aqui são conexões dela, comparado com uma coisa. Olha o número de conexões comparado. Isso quer dizer o quê? Isso aqui é um nível celular, molecular. Você vai ter aqui formação de sinapse. Você tem células do neurônio que fazem a poda neuronal. Porque você tem milhões de conexões, depois você tem que diminuir essas conexões, porque nada pode estar conectado com tudo. Se você tivesse tudo conectado com tudo, o cérebro explode. E ainda tem um gasto de energia astronômico na sua cabeça ferver. Então a gente tem que organizar a informação. Essa poda é um elemento fundamental para organizar o cérebro. Aí você fica mostrando como isso vai acontecer em diversas coisas. Isso aí é mais. O cérebro autista acaba crescendo mais exatamente em função disso. Porque ele não consegue fazer a poda e organizar a informação. Fica com a informação demais. A gente vê, por exemplo, aqui você tem uma conexão de alto alcance. Aqui conexões de alto alcance. A gente não pode ter conexões de alto alcance o tempo todo para tudo, porque a informação vira um inferno. Você tem que ter conexões de longo alcance. O que acontece?
não consegue fazer esse enxugamento das conexões. Então, ele fica isso aqui. A informação trava, exatamente porque conecta com tudo. E fica um excesso. Por isso que se você vai abordar o autista, uma vez ele se afasta assim. Você vai trazer informação que ele não suporta mais. Qualquer coisa excede a quantidade de informação que ele pode receber. Agora, detalhes que mostram as conexões próximas da hora. Isso aí não é o autista. O artista autista. A quantidade de detalhes que existe. Né? Isso aqui é outro. Esse é o italiano. O estilo é completamente diferente, mas é a mesma coisa. Esse aqui são pássaros, né? Esse aqui é todo mundo arrumadinho. Esse rapaz aí, ele fez deu uma volta em Nova York de helicóptero e ficou desenhando um painel gigantesco em Nova York de memória. Isso é verdade, isso é aquela folclore, esse negócio aí, mas na verdade, o Serviço de Inteligência de Israel tem autistas trabalhando com imagem de satélites para verificar coisas de terrorismo, onde aparece uma construção que não devia estar lá, mas o autista consegue ver isso, né? Mas tem outras pessoas que ficam presas no detalhe. Muito bem. Então, a gente mostrou no grupo baseado nisso, nos princípios emocionais, nas relações pessoais, na identidade, no pertencimento e no grupo. Né? Você junta essas áreas todas para construir essa realidade. Cria um ambiente social. Essa integração, e aqui eu vou falar uma demonstração de como é que isso funciona. Isso aqui é uma tarefa dada por uma pessoa que não tem prática. E aqui uma pessoa que tem prática. O vermelho, o amarelo, é onde está gastando mais energia. A gente diz, a pessoa que não tem prática gasta muito mais energia. O cérebro funciona, gasta muito mais, trabalha muito mais, se esgota muito mais. Se você pega essa pessoa com retardo mental, e a pessoa que não tem, a pessoa que tem retardo mental, ela gasta mais energia. Porque o cérebro não funciona direito. Então, no processo social, a questão do olhar, isso é um negócio importante. O olhar humano é essencial, isso é uma figura egípcia, né? Clássica da figura de um homem, um olho que vê tudo. Isso aqui, uma criança de 6 meses, as áreas de integração de imagem, ela identifica imagem, identifica faces. Isso aqui são as imagens, figuras, e aqui são as faces. A criança já faz esses pelos 6 meses. O olhar é um instrumento comunicativo recente. Se você olhar o chimpanzé, tem 98% de gênero humano, você não consegue ver o olhar dele. A história dele, o olhar dele é feito para você não saber para onde ele está olhando. O objetivo disso é que você não sabe para onde ele está olhando. E para nós é o contrário. A gente está sempre olhando para ver para onde a pessoa está olhando. Porque isso é um instrumento de comunicação. Você vê? Gorila, olhando, todos eles, não tem nenhum primado com olhar olho branco. O olho é sempre para você não ver para onde ele está olhando. Ele não se comunica com ele. Ele não expressa nada. Se a gente não conseguir ver o olho, você fica angustiado naquilo. Olha só, a pessoa olha para lá, como é que parece um filme de terror, né? Desenho animado, olha o tamanho do olho. Figuras infantis têm o olho enorme. Então, o olhar ele é um elemento fundamental. Isso aqui na Universidade da Inglaterra, eles botavam lá o negócio do cafezinho, você contribuía voluntariamente. Eles botaram uma imagenzinha junto do café. Quando eram flores, e quando era o olhar. Quando era o olhar, a contribuição, eu só botava muito mais dinheiro.
quando tinha uma figura de alguém olhando. Apesar de ser uma figura, sabe? São desenhos, mas ninguém consegue ficar olhando para isso aí. Né? Dá dor de cabeça. Por quê? Você tenta acompanhar o olhar, você não consegue acompanhar o olhar. Você fica olhando para lá, você vai ficar fazendo isso aqui, vai dar um escala vertical. Agora, se botar o sanduíche, você olha perfeitamente. Não te incomoda em nada, não é mais complicado. É que o olhar você tenta acompanhar, você fica fazendo assim. Aí você vê aqui, a criança para de pegar com o outro e mais não. O X aberto, só olha as mãos. Ele não olha para trás das coisas. Aquilo para ele não tem informação nenhuma. O autista evita olhar, exatamente porque ele vai ouvir, ele vai dar excesso de informação. Vai criar um incômodo. A gente faz a mesma coisa quando você está no metrô. Você olha para cima, você olha para lá. Por quê? Porque o espaço humano, ele tem as distâncias pessoais, né, que você estabelece. Isso em todas as culturas do mundo existe. Você tem uma distância íntima, pessoal, social e pública. Isso é um desenho dessa figura. Você está no meio e essas figuras. Distância íntima, pessoal, social e público. Tudo que é essa coisa. Você é distância íntima. Mas se você trocar essa posição, você incomoda todo mundo. E onde é que a gente encontra isso? No elevador. Fora do elevador, todo mundo está lá conversando. Dentro do elevador, todo mundo olha para cima. Por quê? Porque quando você entra no elevador, a pessoa está na distância íntima. E a pessoa não é íntima sua. Mas ela está forçando uma coisa errada, uma coisa que não é normal, não é aceitável. É o que você faz? Olha para cima. Exatamente igual ao autista. A gente faz exatamente a mesma coisa. Você está no elevador, você olha para cima. Então, esse déficit de integração contribui para a perda da capacidade cognitiva do autista, independente de outro déficit que ele venha a ter no déficit mesmo. Isso aí pode ter déficit secundário por causa disso. Bom, aí, como é que a gente consegue construir um genoma de 20 mil genes e consegue construir um cérebro com 80 trilhões de conexões? Porque isso acontece de uma forma complexa, no sentido que aquilo ali não é previsível. Aquilo ali tem determinados constrangimentos, mas não é previsível. Você tem um gênio, às vezes um gênio é autista, o outro não é. Geralmente é, às vezes não é. Então vamos ver isso. Algumas formas de autismo são causadas por variações na norma. Quer dizer, você tem um espectro, uma variação, e algumas pessoas têm uma tendência autística mais intensa. Esses aí geralmente são os que têm cognição normal. Outros são ocasionados por lesões ou alterações do desenvolvimento. Isso aqui é um exemplo matemático, né? Você tem duas esferas girantes, elas são regulares. Quando você bota 3 esferas, ele fica para o nosso ali. Porque fica imprevisível o movimento. Um número de partículas muito grande, a organização é isso aí. Vocês são cristais de gelo. Cristais de gelo, todos eles são hexagonais, todos. Agora não são iguais. Não tem nenhum igual ao outro. Né? Gêmeos idênticos. E eles têm a parte azul e a parte que não é igual, A gente vê que eles têm várias partes azuis. Eles são diferentes. Mesmo sendo gêmeos idênticos, mesmo com a genética. É tão um no outro, mas eles são, mas tem essa diferença. Bom, e além do mais, o carro de ruim, o input externo, para fazer essa auto-organização, uma opção de fatores que vão interferir
construir o mundo. E aí você tem todos esses problemas. Uma complexidade não linear, ponto de ruptura, interatividade constante com o ambiente, variabilidade intrínseca do sistema, suscetibilidade ao ruído. Tudo isso junto provoca situações imprevisíveis. Por isso que a gente não consegue ter uma previsão em que vai chegar no ponto de a geologia contínua é essa papel. Num sistema desse, você sempre vai ter isso. Você tem que criar a ontogênese e a filogênese. O cérebro primitivo do peixe, do barão, e o cérebro humano só organismo. E a gente vê perfeitamente como é que uma coisa está vinculada. Aquela coisa que eu já mostrei para você, que pode ser associativo do ser humano é muito maior. Isso é uma coisa. Aí esse é o problema. Chega lá, como é que o chimpanzé tem um genoma parecido com o nosso e é tão diferente? Se eu olhar o filhote de chimpanzé, ele parece muito mais com o ser humano do que com o adulto. Por quê? Porque o ser humano é um animal infantil. O nosso desenvolvimento dele é chamado pelomórfico. O meu tem, quer dizer, a gente desenvolveu uma plasticidade muito maior exatamente pela infantilização. Então, se você olhar lá aqui, o feto de chimpanzé e o feto humano são parecidos. O adulto é bem diferente. E o cérebro nosso foi tendendo a ficar com esse aspecto, ele parando com o Neandertal. E isso no nível genético acontece só que o ser humano tem uma quantidade de duplicações nos cromossomos enorme. Tem genes duplicados, é uma quantidade absurda. Isso significa que você tem uma quantidade de variação maior, uma quantidade de mutações maior. Isso significa também um maior número de problemas. Quanto mais variação você tem, mais problemas você tem. E também você tem uma capacidade de evoluir muito maior, porque você tem mais material para seleção. Por isso que aconteceu com o ser humano. Nós temos a gente cria cópia de uma opção de genes, genes copiados à beça. E aí o que acontece? Uns não funcionam, outros não funcionam, outros degeneram. E a gente passa por um monte de doenças cerebrais em decorrência dessa fragilidade. Por exemplo, aqui, você troca uma enzima pela arginina, já altera aquela célula da glia, produz uma quantidade de neurônio muito maior, uma coisa mínima, uma coisa ridícula na molécula, você já provoca uma alteração na produção de neurônio. Então, essa célula da glia produz neurônio. E aí vai ter esse negócio. Você de repente desinveste e sai fazendo conexões sem rumo. Isso aqui mostrando como é que uma rede funciona, né? Isso aqui é os pontos de conexão, que é muito parecido com a rede ferroviária, com a rede rodoviária. A gente olha lá, aquilo é sério, aquilo ali é estrada de ferro, aquilo é abordagem, aquilo é rede de internet. Tudo muito parecido. Só organiza da mesma forma. Claro. Você apagando um determinado grupo, você vai ter alterações de função. Bastante que eles estudam isso matematicamente, porque isso você usa para trabalhar com epidemia, para saber quando é que você para uma epidemia, quando é que você acaba com uma rede terrorista, como é que você faz, como é que uma rede de energia pode ser desligada, se acontecer uma tempestade, né? Como é que a economia funciona, tudo é a mesma coisa. Isso é um estudo recente, tinha lá na Inglaterra, tem aquele cara, o Baron Cohen, estuda muito esse negócio de autismo, de alto desempenho, e ele fala que a ideia dele é o autismo ser uma masculinização do cérebro. Mas isso é uma... O que acontece é o seguinte, tanto a dislexia como o autismo são muito mais provavelmente do sexo masculino. Por quê? O tipo de conexão que o cérebro masculino tem.
O cérebro masculino faz mais conexões num sentido que no outro. Por isso, tem mais habilidades espaciais e menos habilidades verbais. Então, vai acontecer o seguinte: o cérebro masculino faz mais conexões nesse sentido aqui, o feminino faz mais nesse sentido. Isso dá uma suscetibilidade maior para você romper as conexões. Isso não quer dizer que o autismo seja uma alteração do cérebro masculino. O cérebro masculino é mais fácil de romper a rede, pela maneira como ela se organiza. A gente vê aqui, porque o cérebro feminino, as mulheres em geral, têm uma tendência a favorecer mais as relações, mais a vida pessoal com os objetos, e menos a espacialização. Você vê aqui um desenho da menina, as pessoas estão em primeiro plano. O desenho do menino, a pessoa está lá e tem um fundo de na frente. Então, de qualquer forma, tudo isso funciona de forma integrada. Agora, só que a integração é diferente. E aí, a maturação cerebral. E a parte que demora mais a amadurecer são as partes mais recentes. Por exemplo, no ser humano, o lobo frontal demora mais, porque ele é mais recente, filogeneticamente. Então, as estruturas primitivas vão ser substituídas ou controladas por funções superiores. O córtex frontal vai controlando a nível. Então, quando a pessoa vai se tornando adulta, ela vai aprendendo a controlar essas coisas. O cérebro vai adquirindo condições de controlar. O amadurecimento do córtex sensório motor, parietal temporal, associação e o frontal. Só vai parar lá na frente. Por isso, o adolescente é muito mais difícil de controlar. Aí é a mesma coisa. Maturação lenta, relações sociais ao software, produzindo isso. A poda neuronal é o elemento que faz isso. Então, na criança tem essas conexões, na adolescência começa a fazer esse excesso, e depois você tem que reduzir isso. Você tem que reduzir essa quantidade de conexões, para você poder ter, então, um funcionamento adequado. Se você não tiver isso, você vai travar aí. Aí você vai ter uma conexão pior. Então, a vida social é o ecossistema humano. Por exemplo, esse cara aqui, o Marx, estudou a formação de relações na sociedade. Ele chegou com esse número aqui, entre 100 e 200, ele é o número máximo que a gente consegue ter de relações pessoais. Tudo funciona dentro desse parâmetro aí. Os outros, todos, são através de outras conexões. Você tem que fazer outros vínculos. E esse vínculo, você pega um primata, que tem um cérebro menor, você vai ver, ele vai pegar, vai fazer relações através do contato pessoal. Por exemplo, vai catar piolho um do outro, que tiver que tomar catando piolho. Quando eles estão catando piolho, eles estão fazendo relações pessoais. O ser humano não poderia, ele não poderia catar piolho de 150 pessoas, ele fazer outra coisa. Então, a gente tem que criar outros mecanismos. Os mecanismos que o ser humano usa são esses. São coisas que o primata não faz. O primata não toca música, não dança, não canta, não fala. Ele tem exatamente o mesmo fim. Porque isso aí estabelece o contato com o resto. Você estende isso aí para o resto do mundo. Saindo de 50, você passa a crescer 1.500. Porque são pessoas relacionadas umas com as outras, que falam a mesma língua, cantam a mesma música, são parentes de não sei quem, daquilo. Então você cria uma rede. E aí ele organiza isso. Não é nada disso. Os elementos genéticos já viram. A instabilidade, essa riqueza toda implica fragilidade. Então,
esses elementos do autismo, a gente já sabe, podem ser de par, repetição, repetibilidade. Na psiquiatria, a gente fala em autoconsciência, um conceito antigo. Hoje a gente desenvolveu de novo esses conceitos antigos. Essas pesquisas americanas gostam muito de reinventar agora. Né? Isso foi descrito 100 anos atrás, aliás, as formas de consciência, baseadas no estudo da clínica, da psiquiatria. Eles ignoraram isso e redescobriram tudo de novo. Que a consciência, hoje você pega um livro, o cara escreve um livro dizendo que a consciência é formada em várias partes. A autoconsciência, pega a cara e acha que essas críticas estão tocando dois. Então, essas são as propriedades da autoconsciência. O passarinho, por exemplo, ele não reconhece nem a própria imagem. Ele vê no espelho e pensa que é outro. O chimpanzé já consegue perceber que é ele mesmo. Então, a consciência de si, a cognição, a inteligência são funções diferentes. Você pode ter inteligência e não ter consciência nenhuma. Você pode ter consciência de muito pouca inteligência também. A criança já começa a se reconhecer com um ano e pouco. Então ela vai se formando em etapas, vai se desenvolvendo. A ideia de quem é você, por quê? Porque a socialização humana, tem que saber, espécies sociais existem muito pouco. Só tem formiga, abelha, cupim e o ser humano. Os outros não são grupos sociais realmente, eles são planos. Eles estão todos juntos. Os pássaros saem voando todo mundo junto, não tem hierarquia, não tem organização, não tem função, não tem nada ali. A única sociedade que tem organização de função são formigas, abelhas, cupim e o ser humano. Só que formiga, abelha e cupim não são indivíduos. Tem uma rainha que é o único indivíduo, os outros são como se fossem instrumentos, eles não têm espécie real. Então aquilo não é vida social. A única vida social realmente que existe na natureza é humana. E ela é baseada em quê? Não é na coletividade, é baseada na individualidade. É um negócio paradoxal. Você se vê como um indivíduo. Como é que você vai socializar? Porque o outro indivíduo é igual a você. Você começa a ver o outro como uma parte de você. Essa é a ideia da empatia. Você se vê outra pessoa como se fosse você. Se a pessoa que pessoa se machucou, você sente a dor da pessoa. Então, você se vê naquele lugar da pessoa. Então, é baseado na identidade, mas é individual. Aí, o desenvolvimento e a organização desse mundo interno, ele é feito através disso aqui, como objeto transicional. Que é uma coisa antiga, psicanalítica antiga, não tem dificuldade nenhuma nisso aí. Aí hoje a gente desenvolve qualquer objeto transicional e vira uma nova coisa. Você usa qualquer uma terapia. Se você passar a fazer uma terapia, uma coisa qualquer, por exemplo, a Tempo Grande, que era veterinária, trabalhando com animais, com gatos e tudo mais, e ela fala com relação com os animais muito boa, e aquilo deve ser sido uma coisa excelente para o autismo dele. Agora, não serve para todo mundo. Tem gente que não se dá bem com o animal, tem gente que não gosta de música, tem gente que não faz artesanato. Quer dizer, não existe a terapia daquilo ali. Não tem terapia de música que sirva para todo mundo. Isso tudo tem que ser individualizado. Então, a integração de funções, a gente põe essas bolinhas aqui para tentar ilustrar essa ideia da função. O normal seria para a gente ter funções diferentes que se integram nessa parte comum. No autismo, essas coisas não se integram. Mas a esquizofrenia seria quase que o oposto. Isso tudo se mistura. Então, o que se chama de autismo na esquizofrenia, de certa maneira, é quase que o oposto do autismo real. Quer dizer, na esquizofrenia há uma confusão. E essa confusão faz com que o indivíduo se afaste dos outros pelo conflito. Quer dizer, se eu sou esquizofrênico, eu não consigo me distinguir de vocês. Então eu vou chegar e vou começar a achar que eu sei o que vocês estão pensando. Vou começar a interpretar o que vocês estão fazendo. Vou começar a ser invasivo, vou começar a ser desagradável, vou começar a fazer coisas inadequadas. E aí o que vai acontecer? Vocês vão me rejeitar. Quando vocês me rejeitarem, eu vou dizer que essas pessoas são hostis, viu?
subvertido. Aí diz, o cara é autista, ele fica lá sozinho, ele não quer falar com ninguém. Mas você vai ver que isso é um desenvolvimento da experiência dele. Porque o que vai acontecer na realidade é o oposto. O esquizofrênico não se isola, ele invade você. O esquizofrênico é desagradável. E depois ele percebe que aquilo não é adequado, ele se retira. Bom, isso a gente já falou. Aí o problema do diagnóstico clínico. E por que a gente vê o paciente com tantos diagnósticos diferentes? Por causa dessa coisa do protocolo. Você fica ali organizando sintomas, como se o sintoma fosse o problema. E aí, o diagnóstico é uma construção. Como a pessoa constitui a realidade dele. Não é chegar lá e ver uma lista de sintomas. E uma lista de sintomas não tira coisa nenhuma. Essas exames complementares. A audiometria, a questão da surdez, por exemplo. Imagina se eu fosse fazer um diagnóstico do surdo baseado no comportamento dele, sem fazer audiometria. Vamos imaginar isso. Tem sentido? Alguém vai imaginar você fazer um diagnóstico do surdo baseado no comportamento? Esse cara deve ser surdo. Vamos fazer a lista de sintomas de surdez que ele tem? Ninguém vai fazer isso. Aí o que acontece? Se você, na psiquiatria, muitas vezes a pessoa quer fazer isso, pegar uma lista de sintomas. Tem sintoma de esquizofrenia? Tem isso. Não tem sintoma de esquizofrenia. A organização dele é que é esquizofrênica. Quais são os sintomas que tem irrelevante? Tem um monte de esquizofrenia que tem um sintoma. E tem gente que tem sintomas e não é esquizofrênica. Então, a gente pode ter várias analogias para tentar entender melhor o problema do autismo e tentar encontrar a melhor maneira de tratar. O autista preservado pode até exercer atividades e dispensar tratamento, caso qualquer momento, por exemplo. A necessidade de tratamento não é proporcional ao grau do autismo. A deficiência cognitiva, de comunicação e as outras disfuncionalidades que são importantes. A terapia se baseia na relação e na comunicação. Mas se você não tem relação de comunicação, como você vai fazer o diagnóstico? Então, você vai ter que conseguir vencer essa etapa da individualização. Eu queria o espaço terapêutico, eu vou pegar a figura que eu tinha mostrado antes para vocês, no espaço social. O que acontece com o autista? Ele está nesse espaço comprimido. Quer dizer, se eu estou aqui no espaço público, se eu vim para cá, eu vou incomodar essa pessoa que está aqui. O autista está sendo assim, porque o espaço dele é comprimido. Então, a aproximação que você vai fazer dele é mais difícil. Você vai querer ser olhando para o lado, é a mesma coisa que chegou ali no metrô. Então, é essa a mesma situação. Então, você vai ter esses problemas aí, e você vai ter que criar uma forma, um ambiente estruturado, previsível, contato interpessoal indireto e reiterações, repetições constantes, para você dar segurança. O contato não pode ser excessivo, porque vai ser ameaçador. O estímulo deve ser positivo, restrito. A aproximação tem que ser indireta, paralela. Você não pode chegar, o autista chegar aqui, olha, você faz assim, né? Não, eu sento aqui e faço tudo para mim, ele faz aqui. Aí daqui a pouco ele vai se interessar, vai se aproximar, com o tempo ele vai fazer. Mas se eu invadir aquilo ali, ele vai se retirar imediatamente. Ele passa a ser incômodo, desagradável. A atividade não pode ser muito, porque depois que as pessoas ao mesmo tempo, pronto, acabou. Você, regularidade de reflexão, previsibilidade, né? E a proteção é eventual. E a proteção às vezes pode dar previsibilidade também. Aliás, agora tem um momento que fala disso também. A convenção que ela fazia com a questão do julgado, na Luísa dizia que aconteceu com ela também. Às vezes, quando ela estava com uma ansiedade muito grande, ela ser contida e fazia bem para ela.
fui fazer uma vistoria inicial com o Ministério Público, numa instituição pública que tinha doente mental cognitivo, na fazenda do meu, aí chegamos lá, ela falou, eu não sabia como avaliar se ele está funcionando bem ou não. Eu falei, sim, vamos fazer uma amostragem. Peguei um paciente, conversei com ele, pedi um prontuário dele, tudo de acordo, pedi um prontuário aleatório, abri o prontuário, vi tudo, cadê o paciente? 12 pacientes, eu vi. Falei, bom, está tudo de acordo com tudo. A probabilidade disso aqui não está funcionando bem é muito pequena. Provavelmente está tudo funcionando direitinho. Só que, o que aquele paciente está fazendo ali? Eu chamei esse paciente e pedi para ele. Assim mesmo. Aí eu falei, o que é isso aqui? Cabeçada na parede. Prontuário dele. O paciente está, ele vai para a terapia na quarta-feira, quinta-feira ele tem psicoterapia, sexta-feira ele tem não sei o quê, tem hora de terapia, tem aquilo, e cumpre o protocolo bonitinho, os 5 dias da semana. Não tem nada errado. Só que ele está lá dando a cabeçada na parede. Adianta nada esse protocolo engraçadinho, e ele não está falando bem-vindo com coisa nenhuma. Toda vez que está frustrado, ele está fazendo a cabeçada na parede. Esse é o problema de identificação de burocracia e protocolo. Esse tipo de educação não vai tratar assim, não funciona. O lugar todo bonitinho, tudo arrumadinho, a assistência social está trabalhando, o psicólogo está trabalhando, todo mundo está trabalhando, a van trabalha, pega todo mundo, leva o ventilador, leva para não sei para onde, leva para não sei o quê, e o cara está lá dando a cabeçada na parede. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, uma estratégia da técnica, né? Igual militar. Estratégia de avaliar tudo da personalidade, relações familiares, sociais, recursos socioeconômicos e socioculturais. Isso é o básico para a gente saber o que a gente vai pensar para aquele paciente. Aspecto de estado, relação médico-paciente, vínculo de experiência e intervenção terapêutica. E técnico, aí, todas essas coisas. Objeto de interpretação, técnica de psicoterapia, base, vinculação, identificação, tudo isso aí. A partir de psicoterapia e também, eventualmente, medicação, quando for necessário. Os objetivos terapêuticos podem ser muito diferentes de cada outro. Não pode todo mundo nenhum objetivo terapêutico. E aquela que eu falei, os objetos intermediários e transicionais, eles não são terapia. Vamos chegar lá e inventar uma terapia maluca e dizer que deu certo com alguns pacientes. Claro que deu. Qualquer coisa pode dar certo se aquele paciente está bem com aquilo, se vincula as pessoas, se ele gosta do que ele está fazendo. Ou música, é uma maravilha, todo mundo vai muito, mas tem gente que não gosta, tem gente que não funciona com aquilo. Dança, poesia, leitura, terapia, tudo mais pode ser muito bom com alguns pacientes. Isso que oficinas terapêuticas diversas. O paciente vai vir com uma não. Cara, o jacaré é apoiador emocional. Tem na internet, cara, não, esse jacaré ali, cara. O olho emocional. Então, tudo isso pode funcionar, né? Dependendo da maneira que você faz isso. Medicamentos. Aí é que é o negócio, né? Neurolético. Esse aí funciona para isso, para aquilo, não funciona nada. A gente fala, neurolético, está acontecendo agressividade numa situação que você não conseguiu dar por jeito. Aí você vai usar. Agora, vai ter todos os problemas anticonvulsivantes. Redução da oscilação do humor. Se tiver oscilação do humor, muitas vezes não é oscilação do humor. Entendeu? Às vezes ele tem oscilação do humor, não é oscilação do humor. Ele está vendo,
estão funcionando bem. Persuasão nenhuma. E se você encher ele de decisões, você vai ter isso tudo aqui, a paciênciação, problema empático, hiponatremia, assim o nosso todo. Joseph, mesma coisa. Você ainda vai diminuir mais ainda a capacidade cognitiva de chegar a celular primeiro. Então, nenhuma droga não tem efeito pode em si. Não funciona para uso de sintoma secundário de forma paliativa. Toda complementarmente, toda. A polifarmácia é a pior coisa que existe. Por quê? Porque a polifarmácia, ela vai fazer com que você nunca tenha ideia do que está funcionando e o que não está. Do que está atrapalhando. Se você for usar a polifarmácia, começa com uma coisa só. A magia de depois acrescenta outra. Agora ele começa com 5. E aí, você não tem a menor ideia do que está funcionando e o que não está. Provavelmente nada. Muitas vezes é melhor, e às vezes é praticamente só a demanda da família, a demanda da enfermagem, a demanda dos outros, não é do paciente. É claro que a gente tem que atender a família, mas atender a família não é fazer isso. Então a gente tem que atender a família e atender a família. Então acho que eu falo sempre para o pessoal nosso atender a família, ver o que a família está precisando. Agora, não é atender o que a família quer. É uma coisa completamente diferente. A família é nosso paciente também, mas não tem que fazer o que ela quer. Um pediatra, se for usar o meu médico, for usar a resopina, não usa. Mas se for usar, usa dose baixa, curto prazo. Antidepressivo, antipsicótico, não uso. Então, porque isso vai dar muito mais problema do que solução. A gente vai trabalhar, você está aqui. Função cognitivo superior, córtex pré-frontal. Você vai terminar de amadurecer lá com 20 anos. Você vai interferir aqui. Isso não tem como dar certo. Amadurecimento cerebral. Então, estudos controlados de meta-análise, eu até me deu o trabalho de ficar catando esses troços. Peguei um meta-análise agora de 2023, não tem coisa nenhuma que tenha eficácia diferenciada. Todos os métodos funcionam e não funcionam, dependendo de quem está aplicando, como está aplicando, do jeito que está aplicando e quem está aplicando. Não adianta ele chegar lá e dizer que isso é uma beleza. Não é. Entendeu? O uso terapêutico pode dar certo. Para quem funciona bem com o uso. Não tem, vai dar. No dia que não dá, vai dar, perfeitamente. Na maioria das vezes não vai dar certo. Mas às vezes pode. Então, a variação individual, as comorbidades, essencial. Recursos familiares, individualização do tratamento, integração família e equipe. Não pode a família brigar com a equipe brigar com a família, todo mundo brigar com todo mundo. Ou aquela síndrome que acontece muitas vezes na instituição, que é a família achar que está, a equipe achar que está ajudando o paciente e fica brigando com a família. Né? E achar que a família está prejudicando o paciente. Sim, a família pode até estar prejudicando o paciente, mas a família faz parte do trabalho. Tem que atender a família. Não adianta ficar com raiva da família, porque isso não vai resolver nada. Não tem como você se trocar de família. Né? Então, não é uma opção. Muito mais. Exatamente. Então, atender a família, não atender a família. Importante gramática. Conflito de perspectiva realista na terapêutica. O que a gente quer para a terapia? Isso tudo aqui, na terapia, se puder fazer terapia familiar, é excelente. Porque você vai colocar a família no lugar do que ela precisa. E ela vai, esses problemas que a família lida, culpa, recriminação, negação do abandono, negação de fantasia, aceitação, simbiose, infantilização, tudo isso vai acontecer com a relação familiar, e isso é um problema
complicado. E se puder fazer terapia familiar, é excelente. Ele vai trabalhar exatamente essas questões. Eles são o que mais atrapalham. Acabou.